ela diz que existem dois caminhos que são eternos. Um leva ao céu e o outro leva ao inferno. Não existe um caminho intermediário. Em outras palavras, não existe o tal famoso purgatório, né? Onde a pessoa, antes de ir para o céu ou para o inferno, ele vai por esse caminho alternativo, até que a líder, mediante a sua avaliação no determinado tempo, vai decidir se ele vai para o céu ou para o inferno. Isso aí é, infelizmente, uma invenção católica que não há base bíblica para isso. Mas tem que entender que a tradição, os santos criaram esse local. Não existe isso. A vida é eterna, a vida é dada por Deus e Deus determina a sua eternidade. Por isso, meu amado irmão e amigo que está ouvindo, eu gostaria de usar dois textos aqui. O primeiro deles está em Isaías 64, versículo 4, que diz assim: porque desde a eternidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para o bem daquele que nele espera. Observe que o texto aqui, ele fala porque desde a antiguidade não se ouviu um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Diante de todas as religiões, ou a religião em que a qual você crê, observe que você vive dentro de um sacrifício. Você tem que fazer um sacrifício. Você tem que cumprir certos rituais. Você tem que, de fato, estar em harmonia com a tal fé ou religião que você segue. Se você fez o bem, vai para um lugar bom. Se fez coisas ruins, vai para um lugar ruim. Então o homem vive de uma maneira frenética, de uma insegurança, de uma instabilidade, fazendo escolhas que tentam satisfazer a sua fé, o seu desejo, mas ele deve fazer certo sacrifício. E a pessoa, às vezes, infelizmente, acaba se frustrando. Mas a Bíblia vai dizer que desde a antiguidade, por mais de todas as religiões que vêm, não há um Deus como o Deus da Bíblia. Não há um Deus como aquele que de fato ele trabalha para aquele que nele espera. A primeira questão que nós podemos olhar para isso, um Deus que se preocupou com a minha eternidade. Talvez você não saiba, mas há um Deus sim, a Bíblia apresenta esse Deus que é o Senhor, Criador dos céus e da terra. Ele que de fato se preocupou com a nossa, com a minha, com a sua eternidade. E o próprio Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, ele fala sobre esse Deus que trabalha para aquele que nele espera. Diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus trabalhou para a minha salvação. E qual foi a base pela qual ele fez isso? O que o motivou para que ele olhasse para mim, um mísero pecador, e que muitas vezes quer só viver fazendo as minhas vontades, os meus pensamentos, a vontade da carne, vivendo sob o curso desse mundo? A base foi o seu amor. Ele disse, porque Deus me amou de tal maneira, né? Ele mesmo escolheu e decidiu me amar. E ele sabia que tinha que pagar um alto preço para a minha redenção. E o preço foi o seu filho, o qual o seu filho unigênito, não filho do seu ser, para que todo que nele crê em quem? Jesus Cristo, tenha a vida eterna. E vai continuar dizendo o texto: por quando Deus enviou o seu filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E aí conclui muito bem o versículo 18. Quem nele crê não é julgado. E o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A base da tua salvação, a base realmente para que você tenha a vida eterna está somente em Jesus Cristo. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem das Sagradas Escrituras. Nós ouvimos realmente sobre louvores, estamos compartilhando, como esse, a melhor escolha que eu já fiz, foi aceitar a Jesus, E ali o texto, o louvor nos chama a dizer, por que a melhor escolha é aceitar Jesus? Porque só nele há salvação para a vida eterna.
Não há outro meio. E Deus trabalhou. Não há nenhum Deus, não há nenhuma religião que apresente um Deus que trabalhou para a minha e para a tua salvação. Olhando de um mundo de sofrimento, de um mundo de caos, de um mundo de conflito, e que cada vez mais se acentua esses conflitos, esses problemas, essa insegurança, Deus planejou a nossa salvação. E o que Ele quer de mim e de você? Que creamos. Porque tudo que foi preciso para a minha e a tua salvação, Deus realizou na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia diz que que pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom exclusivamente de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Olha só, a salvação é um plano de Deus, executado por Deus e realizado por Deus, para a minha e para a sua salvação. Então, meu amado, você que crê, você que ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador, você precisa tomar essa decisão. Essa decisão em crer em Jesus Cristo define e decide a tua eternidade. O céu ou o inferno. Não há meio termo. Não existe purgatório. O que existe de fato é um lugar terrível chamado inferno. E a Bíblia diz isso. Certa vez disse que um jovem estava evangelizando e assim o jovem encontrou um cidadão e falou: olha, você não gostaria de aceitar Jesus Cristo para ir para o céu? Porque se você continuar na vida que você vai, você vai para o inferno. E aquele homem, na brutalidade, olhou para aquele jovem e disse assim, né? O inferno é aqui, meu jovem. O inferno é aqui, diante de tanto sofrimento que a gente vive, a gente vê aqui é o inferno. E o jovem cristão olhou para aquele senhor e disse: não, senhor, aqui é só o bafo. Aqui é só o bafo do inferno. A coisa vai pegar quando você chegar lá mesmo, viu? Né? Se você acha que aqui é o inferno, não é não, é apenas o início. Então, mas há esperança de mudar. Jesus é a nossa esperança. E uma outra coisa maravilhosa que Jesus faz, né? No Mateus capítulo 11, versículo 28, versículo a 30, ele diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei sobre mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Observe uma coisa bem interessante. Quem é o Deus? Quem é o Salvador da nossa alma, que faz um convite de trocar todo o nosso sofrimento, todo o nosso fardo, certo? Por alívio da nossa alma. Você já parou para pensar? Me desculpe você aí que é devoto de Maria, né? Mas qual é a base bíblica, ou com que base você já ouviu, registrado, de que ela por algum momento fez tal convite? Venha a mim, meus filhos, e eu vou aliviar o seu fardo, não é? Você não vai encontrar. E eu estou dizendo aqui, não é por uma questão de desrespeito, pelo contrário, eu tenho que respeitar todas as religiões, mas nenhuma religião tem um Deus que oferece nosso pesar, nossas cargas, nosso sofrimento pelo alívio como Jesus faz. Eu passando ontem diante de uma igreja católica, e na frente estava escrito assim, né, uma imagem da Aparecida, e embaixo está dizendo assim, e isso está registrado na Bíblia: fazei o que ele vos mandar, né? E esse texto está registrado em João capítulo 2, quando Jesus vai para um casamento em Caná da Galileia com seus discípulos, e Maria, sua mãe, está ali. Acaba o vinho, um texto ali para vocês entenderem por que é essa frase. Acaba o vinho no casamento e Maria chega para Jesus e diz: meu filho, acabou o vinho, né? Aquilo era para a tradição da época, não é como hoje, ali para aquela cultura ali dos judeus. E um casamento que faltasse algo muito essencial como o vinho, das pessoas beberem e se alegrarem, era algo vergonhoso. E a família do casal ali, do casamento, era famílias bem conhecidas, de Jesus e de Maria.
Então Jesus olha para Maria e diz: o que é que eu tenho a ver com isso, em outras palavras? Né? Minha hora não chegou. Mas Maria demonstrando uma fé, uma confiança em Jesus Cristo, que não observa o texto, chega para os serviçais, né, os empregados ali que estavam servindo, e diz: ó, façam tudo que Jesus lhe mandar fazer. Imediatamente Jesus chama os serviçais e diz: ó, enche, peguem as talhas, os potes que tem aí, e enchem de água. E eles vão fazer exatamente sem questionar. E agora Jesus fala: agora vá lá, pegue e vai servir ao mestre-sala, né? Como havia um mordomo que ele experimentava os vinhos para saber se estava tudo na qualidade. E ele chamou um noivo e disse: ó, todo mundo põe o primeiro vinho. E quando as pessoas já estão fartas, já estão embriagadas, põe o segundo, né? Já estão cheios mesmo, vai fazer diferença. Você fez o contrário. O melhor, você ofereceu às pessoas o vinho de segunda qualidade. E por final você vai oferecer o vinho da primeira, né? Ali vai dizer que Jesus inicia o milagre. Mas a questão que nós queremos colocar dentro do contexto é o que Maria manda Jesus, os serviçais: fazei o que ele vos manda. Se você quiser obedecer realmente Maria, por que você não faz o que ela manda? Ouvir as palavras de Jesus. Porque Jesus vai dizer: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e é Ele, é Jesus que vos alivia. E Ele troca o seu fardo pesado, de problema, de depressão, de angústia, pelo que Ele é leve. E Ele diz: tomai sobre vós o meu jugo. E quem sabe o que é um jugo, né? É aquela canga, né, que se coloca sobre a cabeça de um animal, para ele arar a terra, para ele carregar, né? Antigamente, carregar os fardos, cargas. E ele diz: olha, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. O nosso Deus não é um Deus carrasco, não é um Deus, né, que traz o peso sobre as pessoas. Pelo contrário. Ele disse: eu sou manso e humilde de coração. E eu falo porque eu sou Deus. Quem é o Deus que apresenta dessa maneira? Acharei descanso para a vossa alma. Ontem eu fui a Juazeiro, uma apresentação no seminário, muito bom, compartilhando com os irmãos. E quando eu cheguei, saí de lá, já era quase 11 horas da noite. Cheguei em casa, vim devagar, cheguei por volta de uma e pouca da manhã, né? E muito cansado. A única coisa que meu corpo queria era deitar na rede ou na cama para descansar, né? O quão bom é a gente ter o descanso, o alívio. É maravilhoso quando nós estamos cansados. Imagina o cansaço da vida, dos problemas, das preocupações, muita falta de esperança. E somente Jesus Cristo, Ele tem o poder de nos dar a verdadeira paz, descanso. E Ele diz: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O seu fardo traz paz, o seu fardo traz perdão, o seu fardo traz esperança. Porque somente em Jesus nós temos a vida eterna. Ele diz: vinde a mim. Um outro convite ele faz a você também, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. E você muitas vezes quer ir para o céu através das suas obras, através dos seus benefícios que faz, de suas caridades, e achando que Deus lá do céu vai dizer: olha, fulano, Beltrano, ele é uma boa pessoa, eu vou dar para ele um lugarzinho aqui nos céus. Pode ser no cemitério, você vai ter um lugarzinho no céu, um pedacinho, um cantinho, né, um lugar. Mas no céu não tem. No céu só entra aqueles que creem em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, porque somente Ele foi que pagou alto preço por causa dos nossos pecados. E aí eu quero encerrar para mostrar a vocês, à luz das Sagradas Escrituras, que somente Deus é o único Deus que realmente é inigualável, que trabalha para aquele que Ele espera. Está registrado na carta de 1 Timóteo 2, 5 e 6, que diz assim: porquanto é um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus,
homem. Olha só, ele diz, há um só Deus, isso é verdade, e um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. O que acontece com as pessoas hoje em dia? Olha, pastor, o importante é que Deus é um só. É verdade, é um só Deus. Mas como que você quer chegar a esse Deus? Como que você quer ir morar no céu desse Deus? E você está querendo procurar outros meios, outras rodovias, né? Outros caminhos, outras veredas, mas ela não vai te conduzir ao céu. E o texto é bem claro. Só um mediador intermedia aquele que nos conduz, aquele que intercede por nós, aquele que trabalha por nossa vida, que é Jesus Cristo. E por que ele é o único mediador? E Paulo vai dizer, o qual a si mesmo se entregou, se deu em resgate de todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Porque ele se entregou, ele pagou alto preço para nos resgatar. E a salvação, meu querido, não está baseado em obras humanas, porque somente Deus não só trabalhou, mas ele executou esse plano de redenção. Certo jovem, né, perguntou a um evangelista, perguntando, Senhor, o que eu devo fazer para ser salvo, para eu ganhar salvação? E aqueles evangelistas olhou para o jovem e disse, olha, é tarde demais. Não há nada que você possa fazer para a sua salvação. O jovem triste disse assim, quer dizer que não há nada que eu possa fazer para a minha salvação? Ele disse, não há mais nada o que você possa fazer para a sua salvação. E ele perguntou, mas por que não há mais nada? Eu sou tão ruim assim que eu não tenho nada que eu possa fazer pela minha salvação? Ele disse, não. É porque tudo que era preciso para a sua salvação, Jesus Cristo realizou na cruz. Olha que maravilha, né? Tudo que você precisava para fazer para a sua salvação, Jesus Cristo realizou na cruz. Esse é o Deus que trabalha para aquele que nele crê, naquele que nele espera. Jesus Cristo faz um convite, dizendo, eu sou Deus, e não há outro igual a mim. Que faça um convite a você que está cansado e sobrecarregado, e apresentar a você o alívio, a paz. Não há Deus que faz o que Jesus Cristo faz. Somente Ele é o único mediador entre Deus e os homens. E você, meu amado irmão, você está cansado dos problemas da vida, das aflições, dos conflitos, na família, no trabalho, na própria vida nossa mesmo, né? Que realmente é sobrecarregada. Problemas, às vezes, conjugais, e que tem buscado ao Senhor, e às vezes parece que Deus está em silêncio. Deixa eu dizer uma coisa para ti. O nosso bom pastor, Jesus Cristo, Ele é fiel acima de todas as coisas. Jamais Ele abandona uma ovelha sua, sabe por quê? Porque tal ovelha, nós, ovelhas dele, Ele pagou alto preço pelo nosso resgate. E Ele não vai abrir mão. Ele não vai desperdiçar nenhuma vida. Nenhum sangue de Cristo na cruz foi derramado em vão pelo resgate de suas ovelhas. Saiba disso. Ele está contigo. Ele é teu bom pastor. Nada lhe arrebata ou tira você das mãos dele. Continue confiando. Continue buscando. Que a vitória ao tempo certo vem. E lembra de Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que Deus te abençoe. Vamos orar, Senhor.